E aí pessoal, hoje a gente tem uma batalha muito emocionante, que é nada mais nada menos que Kurosaki Ichigo versus Roronoa Zoro. É uma batalha épica muito boa. Então vamos lá logo direto pra batalha. Roronoa Zoro é um personagem de One Piece. Ao que se sabe, era um órfão da vila Shimotsuki, onde havia um dojo. Ele fez um trato com o Koshiro, no caso o dono do dojo. Caso ele vencesse sua filha, Kuina, que é uma grande espadachim, ele seria considerado um espadachim de verdade. Caso contrário, deveria treinar sob a sua supervisão. Mesmo Zoro sendo persistente, ele teve 2000 lutas e mesmo assim não conseguiu derrotar Kuina, mas sempre treinou pesado para superá-la. E depois de muito tempo, Kuina morreu. Zoro pediu ao pai dela sua katana e jurou que seria o melhor de todos os espadachins, dizendo que seu nome seria ouvido até mesmo nos céus. Zoro é bastante fechado e sério. Ele sempre está treinando pesado para superar os seus limites físicos e as habilidades como espadachim. Ele não se importa em ferir o seu corpo, desejando sempre alcançar os seus objetivos e os de seu capitão. Por ser um caçador de piratas, Zoro levou o nome de Demônio, isso mesmo, por sua grande força e estilo de luta sanguinário. Kurosaki Ichigo vem dos mangás e animes de Bleach. É um adolescente de 15 anos, brigão, e possui o dom de ver espíritos. Herdou essa habilidade dos seus pais. Ele perdeu sua mãe ainda cedo, quando tinha apenas 9 anos de idade. Passou a morar apenas com seu pai e suas 2 irmãs mais novas. Certa noite, em seu quarto, entrou uma garota vestida totalmente de preto. Para ser bem específico, um kimono preto. Ele a reconheceu como um espírito e ela se assusta por ele conseguir vê-la. Ela diz ser um Shinigami. Um Rolon ataca a casa de Ichigo atrás de sua grande energia espiritual. Ele vai lutar contra o monstro que desfere um ataque tremendo. A Shinigami o salva, se ferindo gravemente. Ela diz que há apenas um jeito dele poder vencer o tal Rolon, virando um Shinigami. Para tanto, ela deveria transferir metade do seu poder espiritual. Só que algo acontece, algo inexplicável acontece, e não apenas metade, mas toda a energia espiritual é sugada. Com isso, o recém-Shinigami derrota o Rolon. Ichigo, apesar de ser um brigão, ele não gosta muito de lutar, a não ser que seja para proteger alguém ou sua cidade, Karakura. Antes de começar a batalha, a gente vai utilizar o Ichigo na versão Dengai e o Zoro antes do Time Speak de 2 anos atrás. Tudo isso por quê? Vocês vão entender no desenrolar da batalha como vai funcionar e tudo mais. Muitas perguntas com certeza vão aparecer e a gente vai respondendo de sexta-feira, tá bom? Tudo vai ser esclarecido lá. E lembrando que a transformação do Ichigo é aquela que ele é levado para o Dengai, para poder aprender o final Getsuga Tenshou. Força, a gente vai avaliar em 2 âmbitos, a força física e poder destrutivo, né, que é a força destrutiva do personagem. Bom, vamos entender um pouco como funciona a força aqui na batalha. A força constitui em 2 planos, que é o força física e poder destrutivo, ou seja, força destrutiva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e a gente vai explicar agora. Força física é nada mais nada menos que ele conseguir erguer ou até mesmo empurrar uma grande quantia de peso. Assim como todos nós erguemos peso, então a força física se impõe em cima desse fator. Então não vamos confundir uma coisa com a outra, né? Porque ele tem um grande poder destrutivo que ele vai ter uma grande força física. E o poder destrutivo é nada mais nada menos que ele ter o poder de destruição, que é uma coisa óbvia, né? Que é o poder de técnica e ataque. No caso, tanto técnicas com espadas, pode cortar um prédio ao meio, ou até mesmo desferir um ataque muito forte, ou um poder, como por exemplo o Kamehameha e essas coisas, que é técnica do personagem, uma coisa atribuída a ele, que ele aprendeu e treinou muito para poder utilizar essa técnica, que isso é nada mais ou menos que a força destrutiva. Zoro, mesmo sem suas espadas, tem uma força física monstruosa. Em uma idade muito jovem, ele foi capaz de levantar pedras sobre a cabeça. E na luta contra o Mr. 1, mostrou que pode até cortar o ferro que é mais denso que o aço. Isso mesmo. Mesmo gravemente ferido, foi capaz de levantar e atirar
um edifício inteiro. Um edifício inteiro. Ele pode dar socos poderosos e é forte o suficiente para levantar algumas toneladas. O que refere-se também ao prédio, né? Zoro desenvolveu a capacidade de bombear os braços obtendo músculos, com as habilidades Ichi-Gorila e Ni-Gorila, que é capaz de quase dobrar a sua força. Habilidade mostrada contra o Kaku, um dos personagens mais fortes da CP9, e para desviar um soco de remos. Kurosaki Ichigo, quando lutou contra os Arrancas, mostrou ser capaz de cortar hierro, uma técnica que faz com que a pele dos Arrancas se torne aparentemente aço duro. No entanto, não chega a atingir a força do ferro, né? E quando volta do Dengai para derrotar Aizen, Ichigo aumentou drasticamente seus poderes, ao ponto de fazer temer até mesmo o próprio Aizen em sua última forma. Ele destruiu algumas montanhas apenas com o balançar da espada. Não tem nada que comprove a sua força. Isso são fatos que aparecem tanto no anime como no mangá. Mas sabemos que ele possui uma enorme força destrutiva e física após voltar do Dengai. No mundo de Bleach, quem possui o poder espiritual maior, no caso a força destrutiva, é capaz de parar até uma espada do oponente com uma mão, como na batalha de Ichigo vs Aizen, que Ichigo consegue parar o ataque de Aizen. O impacto foi tão grande que chegou a destruir o chão. Sendo que Aizen é um dos personagens mais fortes em toda a história de Bleach no anime. Velocidade extrema, inteligência absurda e uma Reiatsu naturalmente gigantesca. Resistência, vamos entender como funciona a resistência aqui. Não é porque um personagem seja incrivelmente resistente que o outro personagem não consiga causar dano no mesmo. Por quê? Mas, aquele personagem é extremamente resistente. Isso tu mesmo falou, tu falou ali na parte de resistência. Não, o personagem é resistente. Tá, mas isso varia muito. Muitas vezes tu pode ver a força destrutiva do personagem e também avaliar a resistência do personagem, do mesmo, tá? Daí tu vai avaliar a força destrutiva do outro personagem e a resistência do outro personagem. Quando você coloca ambos no campo de batalha, pra batalhar, daí tu vai dizer, não, mas aquele ali tem uma resistência muito maior, então nunca que ele seria afetado pelo golpe do personagem 2. Daí o personagem 2 pode elevar um pouco a sua força, ou mesmo com a força que ele já tem, que foi analisado e tudo mais, mesmo com aquela força, ele pode sim causar dano, mesmo esse personagem tendo uma resistência. Independente se é uma resistência muito elevada ou não, tudo aqui tem que ser avaliado com calma e com precisão. Então, sim, um personagem que tem uma grande resistência, ele pode levar dano, sofrer dano de um outro personagem com poder destrutivo inferior ou um poder destrutivo que em algum ponto da batalha pode se levar por alguma técnica ou algo do tipo. Zoro tem uma incrível tolerância à dor e uma grande quantidade de durabilidade e resistência em batalha, sim, sendo que foi cortado 2 vezes pela espada mais poderosa do mangá, e foi dito que em um humano normal não conseguiria sobreviver a esses danos. Quando lutou contra o Mr. 1, acabou recebendo um ataque direto e antes desse ataque ele já estava muito ferido. O ataque teve a força de simplesmente cortar ao meio os pilares de concreto e Zoro não foi partido ao meio, no caso, né, apesar de ter recebido esse ataque. Apenas recebeu cortes no peito e continuou lutando, firme e forte. Zoro também cortou suas pernas pela metade para poder escapar da prisão de cera do Mr. 3. Só não cortou fora porque Luffy chega bem na hora para evitar. Na luta contra Akuma, mesmo Zoro estando em um estado de quase morte, que é um estado bem perceptível no anime, recebeu toda a dor, sofrimento e cansaço de Luffy, perdendo uma quantidade incrível de sangue e mesmo assim diz que não é nada demais e se mantém em pé para lutar. Ichigo tem muita resistência e tem uma imensa energia espiritual. Lutou de igual contra Zara Kenpachi, um capitão da Goten 13. E mesmo sofrendo altos danos, ele continuava lutando. Às vezes, a Zangetsu, sua espada,
empresta o seu poder espiritual para conter o sangramento e até mesmo para que ele sofra menos dano ou cause mais dano, no caso, né? Foi capaz de segurar o Gran Raceiro do Green Joe, uma habilidade proibida em Las Noches, pois é tão avassaladora que poderia até mesmo destruir uma fortaleza. Ichigo mesmo assim sente muita dor com os danos recebidos, mas em quase todas as batalhas ele mostra superar essas dores. Na última luta contra o Aizen, ele mostra não sentir muitos dos danos causados, mesmo quando recebe ataques com força visualmente destrutíveis e apenas sofrendo danos em um braço. E aliás, Ichigo não tem regeneração, e isso só ocorre quando ele está na transformação total de Rolon, o que não é o nosso caso dessa versão que estamos utilizando para esta batalha. Agora vamos falar de velocidade. Isso é um item muito importante para que um personagem possa ganhar nessa batalha, né? Na verdade, tudo que a gente está falando aqui é importante, mas velocidade conta muito. E a gente vai usar 3 tipos de velocidade aqui, que é velocidade de ataque, velocidade de reação e velocidade de movimento. Zoro tem uma agilidade, velocidade e os reflexos extraordinários. Em numerosas ocasiões, Zoro se mostrou capaz de escapar ou até mesmo bloquear com alta velocidade golpes e projéteis que se movem tão rápido que normalmente seria impossível para um ser humano normal notar os ataques, muito menos evitá-los. Assim, Zoro foi capaz de evitar disparos de pressão simultâneos, bem como uma rajada de laser a partir de Bartolomeu Kuma. Ambos viajam à velocidade da luz, mesmo depois de ter sido gravemente ferido a partir de suas lutas anteriores com um Remo. Então podemos afirmar que a velocidade de reação de Zoro chega na velocidade da luz. Zoro também tem uma grande velocidade de combate referente a ataque, como demonstrou na luta contra o CP9 Kaku, podendo ser comparado com Supersônica, né? Já no quesito velocidade de movimento, Zoro acaba tendo uma velocidade super-humana, talvez um pouco mais rápido. Ichigo possui a técnica Shunpo, que tem uma extrema velocidade. Na forma Bankai, essa habilidade é brutalmente evoluído, fazendo Ichigo alcançar velocidades deveramente impressionantes, chegando a produzir várias espécies de clones de rastro, no caso, né? Sua velocidade de movimento é comparada com massivamente hipersônica, ao ponto de criar simultaneamente vários Ichigos na visão do oponente, como mostra em algumas lutas. Ele demonstra isso quando luta contra Byakuya, e acaba rebatendo todas as 1000 pétalas da Shikai, lutando com a mesma velocidade e até mesmo superando Byakuya. Ichigo também possui uma velocidade de reação sobre-humana, que podemos classificar como hipersônica, já que na luta contra Gin, ele consegue se desviar da Bankai, que é uma das mais rápidas. Não só contra ele, mas como outros personagens do anime também. Bom, uma coisa muito interessante e que vocês devem perceber é que aqui a gente está se baseando como é a criação de um personagem. Sim, a gente está usando atributos para criar um personagem, ou que criadores de personagem utilizam para poder criar esse personagem. Que é nada mais nada menos como essas questões, esses quesitos que a gente está usando, como força física, força destrutiva, hipersônica, né? Que é a questão de velocidade ali, sônica, né? E tudo mais. Mesmo não tendo a real velocidade do personagem, a gente consegue ainda se basear por esses quesitos de criação que são atribuídos tanto no mangá como no anime, ou então até mesmo na criação de personagens de HQs, desenho animado e tudo mais. A velocidade é nada mais nada menos que baseada em distância versus tempo, ou seja, um personagem que consegue desviar de balas ou tudo mais, ele já tem a velocidade do som, né? Ele já consegue automaticamente alcançar essa velocidade. E um personagem que consegue desviar da velocidade da luz natural e até mesmo a velocidade de tiros como lasers, ele já consegue atingir a velocidade da luz automaticamente. Inteligência é nada mais nada menos a capacidade do personagem poder analisar batalha, estratégia, ponto fraco, entre outras coisas do seu inimigo.
Zoro tem uma inteligência considerada normal. Em suas batalhas consegue analisar os seus oponentes, apesar de não ter nenhum senso de direção ou de ser facilmente enganado pela sua companheira Nami, quando o assunto é dinheiro. Ichigo é inteligente, tem boas notas e é excelente nas batalhas, sempre dominando as técnicas rapidamente. Zoro é um mestre espadachim extremamente poderoso, sendo capaz de usar uma, duas ou três espadas em diferentes estilos de ataque. Ele é capaz de usar algumas técnicas de espada que utilizam o ar e atacar o inimigo à distância. Zoro tem habilidades de ataques diretos e os ataques comprimidos de projéteis de ar. Ichigo tem uma capacidade de voo, especialista na arte da espada, perito em Hakudo, perito em Shunpo, e isso são algumas das habilidades de Ichigo. Bom pessoal, a gente tem que ter em mente uma coisa. O Ichigo ele é um personagem principal, coisa que Zoro não é. Então é normal o Ichigo estar sempre numa constante evolução, e também sempre ter aquela coisa de o personagem principal sempre levar porrada direto e não cair. Então a gente tem que ter em mente isso. O Ichigo é um personagem principal, Zoro não. Ichigo se mantém em constante evolução. Então a gente tem que cuidar isso na hora da batalha. O que a gente faz? Vamos tirar os dois de seus universos, como foi dito no início, né? Porque assim a gente dá um ar de igualdade para ambos terem chances numa batalha real. Bom, se era pra gente criar uma batalha onde a gente pega todo o potencial de Ichigo, que é um personagem que tá sempre em evolução, não faz sentido pegar o poder completo do Ichigo, toda a forma final dele, e colocar contra Zoro. Então a gente tem que estabelecer eles em um universo onde ambos são igualitários. Tanto o Ichigo como o Zoro. Então a gente conseguiu colocar eles nessa parte, nessas plataformas. Que é utilizando o Zoro na forma Time Speak, né? De 2 anos atrás. E utilizando o Ichigo na forma Dengai. Foi aí onde a gente conseguiu um equilíbrio perfeito para os dois personagens terem uma luta incrível. Aqui temos os dois personagens com uma força incrível, tanto Ichigo com sua força destrutiva e Zoro com sua força física e destrutiva. Afinal, Zoro teve a incrível façanha de cortar o ferro. Não quer dizer também que Ichigo não tenha força física, já que ele teve a capacidade de jogar Aizen para baixo, quebrando todo o chão. Vemos também que Ichigo é capaz de parar a espada de Aizen com uma mão, sendo que ele é um dos personagens mais fortes do anime. Será que Ichigo é capaz de parar a espada de Zoro com uma mão só? Será que Ichigo é mais denso que o ferro? Zoro sendo um espadachim e Ichigo sendo um especialista na arte da espada. Zoro também teria a possibilidade de cortar Ichigo, pelo fato que em One Piece também temos a força e poder espiritual, já que para alcançar isso é preciso muito treinamento e muita força de vontade, assim para poder despertar o poder espiritual. Isso serve até mesmo para poder utilizar a Haki. Ichigo com certeza não iria para cima rapidamente do Zoro, até porque Zoro ele é um mestre nas espadas e ele luta com 3 espadas, então é algo notório, e o que levaria Ichigo com certeza a trocar alguns golpes de espada com Zoro, usando a sua velocidade também, e no momento crucial, num momento importante, ele utilizaria o Jetsuga Tenshu e consegue disparar uma explosão de Reiatsu forte o suficiente para abrir uma fenda no chão. Mas Zoro com certeza ia usar nesse momento aí, né, analisando e vendo para cima dele um golpe muito forte, o seu poder de reação, a sua velocidade de reação no caso, e com certeza desviaria desse golpe quase fatal. Então logo em seguida Zoro tentaria um contra-ataque utilizando o Santorio Gyuki, que seria a habilidade dele de utilizar as 3 espadas indo em grande velocidade contra o oponente, e aí sim o Ichigo não seria afetado pelo seguinte fato de que a gente sabe que a velocidade de Ichigo supera a de Zoro, tanto em movimento quanto em ataque. Ele percebendo que isso é inútil, ele usaria o Kokuji Tatsumaki, que na verdade é a habilidade de ele criar um tornado dragão
onde nada, ou na verdade nenhum, mesmo o inimigo tentando evitar essa habilidade, não conseguiria. Então aí temos a visão de o Ichigo recebendo os primeiros danos do Zoro. Bom, com a luta nesse ritmo, Ichigo já conseguiria cortar Zoro várias vezes, dando pequenos danos nele, né? Até porque ele ia acabar utilizando a sua velocidade. E com isso, ia utilizar cada vez mais sua velocidade até enfraquecer Zoro aos poucos, dando pequenos danos. No caso, no cansaço mesmo, né? Zoro, como é muito resistente, não mostraria grande importância a esses pequenos danos de impacto, né? Porque a resistência dele se mostra bem superior. Tendo esse quesito de o Ichigo dar tantos pequenos danos, deixaria Ichigo muito confiante. E é aí onde Zoro se aproveita para poder utilizar sua técnica Torunagashi, que é para usar a sua velocidade chegando até perto do inimigo, para assim conseguir finalizar o seu ataque. E assim dando um ataque com um dano bem notório, o que deixaria Ichigo muito preocupado. Então, causando toda essa preocupação em Ichigo, ele com certeza ele iria utilizar o final Jetsuga Tenshu, assim dando muito mais força física a ele. Mas tem um porém, ele ficaria sem os seus poderes, perderia seus poderes de Shinigami e a sua força espiritual. Zoro não ficaria para trás e rapidamente utilizaria a sua habilidade Azura, onde pode criar 6 braços e 3 cabeças, tendo uma força maior e mais poder de impacto. Assim, ele tendo uma áurea negra sobre ele e tendo 9 espadas, ele pode se defender melhor dos ataques de Ichigo. Assim, tendo sua velocidade de ataque aumentada, ele pode se defender de todos os lados. Porém, nos primeiros ataques de Ichigo, Zoro já sentiria essa diferença de poder, e ele ia ficar tentando resistir a esses ataques, mas até Ichigo usar o Mugetsu. Aí, gerando uma lâmina de Reiatsu negra, Ichigo a dispara, causando uma erupção poderosa que sobe até os céus. Ao acertar o Zoro, isso talvez não o mataria, mas seria o suficiente para deixar ele em um estado de quase morte ou até mesmo desacordado. Temos então aí Zoro no chão, né? Não chegou, quem sabe, à morte. Isso porque foi baseado nas análises que a gente fez, a gente reforçou essas análises e agora Ichigo tem a chance de ser o campeão. Mas foi bem justo, ao meu ver. Zoro lutou muito bem, conseguiu utilizar todas as suas habilidades. Também Ichigo lutou muito bem e também conseguiu usar suas habilidades. Então, tipo, foi uma luta justa, foi uma luta onde ambos estavam em pé de igualdade, fora de seus universos. Uma coisa que foi muito notória também é que Ichigo sofreu para ganhar. Zoro deu um baita trabalho para ele, porque Ichigo teve que usar todos os seus atributos, assim desgastando ele. Assim como no anime, no mangá, onde um personagem, que é o personagem principal, sofre e desgasta todo o seu limite para poder derrotar o vilão. Ichigo é o campeão dessa batalha. Ichigo levaria a melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Também tem um grupo de inscritos aqui embaixo. Entre no Instagram, Twitter, tudo para se informar, conhecer o making off, conhecer o canal bem, ficar entrosado. Mas o grupo de inscritos é o mais importante, porque lá tem a votação de novas batalhas. Lá onde tudo vai acontecer, vocês podem comentar e ver o que aconteceu dessa batalha, o que vocês acham e tudo mais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa batalha, e nos vemos até o próximo vídeo. Tchau e valeu, até a próxima!